Você já se sentiu como um espectador da sua própria vida? Como se estivesse assistindo a um filme, dia após dia, sem realmente sentir o toque da cadeira em que está sentado, o sabor do café que está bebendo, o calor do sol no seu rosto? Você já se pegou repassando mentalmente uma conversa de ontem, sentindo a mesma pontada de arrependimento ou raiva por não ter dito isso ou eu não devia ter dito aquilo? Como se estivesse acontecendo de novo e de novo? Ou talvez você viva no futuro, um futuro onde tudo será perfeito quando você finalmente conseguir aquela promoção, comprar aquela casa, encontrar aquele parceiro. Um futuro que, de alguma forma, nunca chega, porque quando você alcança um marco, a sua mente já está projetando o próximo e deixando o momento presente, o único momento que você realmente possui, como uma estação de trem vazia e esquecida. Esta sensação, essa desconexão, não é uma falha sua, é uma condição humana moderna. Um ruído de fundo constante, uma ansiedade sutil que nos acompanha como uma sombra. É o peso do passado e a pressão do futuro esmagando a delicadeza do agora. E se eu dissesse que existe uma saída? Não é uma fuga, mas uma entrada. Uma porta para uma dimensão de paz, poder e, claro, que sempre esteve disponível, mas que foi obscurecida pelo barulho incessante da nossa própria mente. Esta é a história de uma descoberta que ecoa nos corredores da filosofia antiga e ressurge com uma força transformadora na obra de um homem que esteve à beira do abismo. Um homem chamado Eckhart Tolle. Antes de se tornar um dos mestres espirituais mais influentes do nosso tempo, ele era Ulrich Leonhard Tolle, um acadêmico brilhante, mas profundamente infeliz. Nascido na Alemanha, sua jornada o levou à Universidade de Londres e posteriormente como pesquisador em Cambridge. Ele estava imerso no mundo do intelecto, da análise, da mente. Mas por trás da fachada acadêmica, uma escuridão cresceu. Uma depressão tão profunda, uma ansiedade tão paralisante que o próprio conceito de eu se tornou uma fonte de tormento insuportável. Em uma noite, aos 29 anos, ele não viu nenhum ponto de ruptura. Um pensamento ecoava em sua mente. Eu não consigo mais viver comigo mesmo. E então, uma epifania. Uma pergunta surgiu dessa escuridão. Se eu não consigo viver com o meu eu, então quem são esses dois? Quem é o eu que observa e quem é o meu eu que causa tanto sofrimento? Nessa decisão, nessa pergunta, o castelo de cartas do seu eu sofredor desabou. Naquela noite, ele não encontrou uma resposta intelectual, mas experimentou uma dissolução. A mente barulhenta silenciou, e o que restou foi uma intensa sensação de presença, de pura consciência. Ele passou os 2 anos seguintes sentado em bancos de parque, em um estado de profunda paz e bem-aventurança, observando o mundo passar sem o filtro do julgamento mental. A academia havia morrido, para que o mestre pudesse nascer. E a partir dessa transformação radical, ele nos trouxe uma obra que não é uma filosofia para ser científico, mas um guia para ser vivido, o poder do agora. E o que ele descobriu, naquela noite de desespero, é um segredo que os antigos sábios estoicos, como Sêneca, Epiteto e Marco Aurélio, já sussurraram há mais de 2000 anos. A verdadeira liberdade não está em mudar o mundo lá fora, mas em dominar o universo aqui dentro. Nós vivemos obcecados pelo tempo. Não o tempo do relógio, o tempo cronológico que usamos para marcar compromissos, mas o tempo psicológico. A nossa mente, por sua própria natureza, não consegue existir no agora. Ela é uma máquina de viajar no tempo. Ela nos arrasta para o passado, para reviver glórias e, mais frequentemente, para remoer erros, mágoas e traumas. O passado se torna nossa identidade. Eu sou assim por causa do que me aconteceu. Eu não posso fazer isso por causa do que eu fiz. Essa narrativa se torna nossa prisão. E quando não está no passado, a mente salta para o futuro, um campo de projeções, de ansiedades e de esperanças. Eu serei feliz quando? Eu ficarei em paz se? Nós sacrificamos a realidade do momento presente, o único lugar onde a vida acontece, no altar de um passado que não existe mais e de um futuro que ainda não chegou.
Eckhart Tolle nos chama a atenção para essa insanidade coletiva. Ele nos mostra que 99% do nosso sofrimento não vem da situação em si, mas da nossa história sobre a situação. Não é o engarrafamento que nos causa estresse, mas a nossa mente gritando: eu vou me atrasar, meu chefe vai ficar furioso, isso sempre acontece comigo. A situação é neutra. O sofrimento é uma criação mental, alimentada pela projeção futura. E aqui, a sabedoria de Tolle encontra um espelho perfeito no estoicismo. O filósofo estoico Sêneca escreveu: sofremos mais na imaginação do que na realidade. Pense nisso por um momento. Quantas horas da sua vida você já perdeu se preocupando com um evento que nunca aconteceu da maneira terrível que você imaginou? Quantas noites de sono foram roubadas pela antecipação de um confronto que no fim foi apenas uma conversa tranquila? Os estoicos entenderam que a nossa mente é uma contadora de histórias de terror, e eles, assim como Tolle, propuseram a mesma solução radical: ancorar-se no presente. Para os estoicos, o único tempo sobre o que temos algum poder é o agora. O passado é informação, o futuro é incerto. Apenas este exato momento, este inspirar e expirar, é o campo onde podemos agir. Tolle nos convida a fazer um experimento simples. Onde quer que você esteja agora, pergunte-se: que problema eu tenho neste exato momento? Não amanhã, não em 5 minutos, mas agora, neste segundo. Na maioria das vezes, a resposta é nenhum. Neste exato segundo, você está respirando, seu coração está batendo, você está aqui. Os problemas são quase sempre projeções mentais sobre um futuro que ainda não é real. Ao trazer a sua atenção para o agora, você corta o combustível da ansiedade e da preocupação. Você sai do filme da sua mente e entra na realidade do seu corpo, do seu ambiente. Isso não significa que você não planeje o futuro. Significa que você planeja a partir de um estado de presença, de claro, em vez de um estado de medo e carência. A ação que surge do agora é infinitamente mais poderosa e eficaz do que a ocorrência que surge do pânico futuro. Mas se o agora é tão poderoso, por que é tão difícil permanecer nele? Por que a nossa mente nos puxa de volta para o seu turbilhão com tanta força? A resposta, segundo Tolle, está na identificação. Nós nos identificamos com a nossa mente. Acreditamos que somos a voz na nossa cabeça, aquele narrador incessante que comenta, julga, compara, reclama e se preocupa. Desde que nascemos, essa voz está lá. Ela nos diz quem somos, do que gostamos, do que não gostamos. Ela desenvolveu uma identidade baseada em memórias, experiências, opiniões e rótulos. A nossa profissão, a nossa nacionalidade, as nossas opiniões políticas, a nossa história pessoal. Tolle chama essa identidade construída pela mente do ego. O ego não é necessariamente vaidade ou arrogância, não tem sentido comum. É algo mais fundamental. É a identificação com o formulário. O ego precisa de tempo psicológico para sobreviver. Ele se alimenta do passado para fortalecer sua identidade. Olhe o que eu sofri, olhe o que eu conquistei. E se projeta no futuro para buscar sua completude. Quando eu tiver aquilo, serei completo. O ego não consegue existir no agora, porque no silêncio do agora não há história para contar. Não há nada para a mente se agarrar. E por isso, ele teme o agora como a escuridão teme a luz. Ele fará de tudo para nos manter presos no seu jogo, no drama do tempo. E como ele faz isso? Através do pensamento compulsivo. A maior parte do pensamento humano não é voluntária. Ele simplesmente acontece. É um fluxo constante, um monólogo interior que tomamos como sendo nós. E aqui, novamente, os estoicos nos oferecem uma ferramenta de liberação, de uma solução cirúrgica. Epiteto, um escravo que se tornou um dos mais reverenciados filósofos estoicos, ensinado o que hoje chamamos de dicotomia do controle. Ele disse que na vida, algumas coisas estão sob nosso controle e outras não. O que não está sob nosso controle? O clima, a economia, a opinião dos outros, o nosso corpo envelhecendo, a morte. O que está sob nosso controle? Nossos pensamentos, nossos julgamentos e nossas ações. A raiz de todo o sofrimento humano, disse Epiteto, é tentar controlar o que não podemos e negligenciar o que podemos.
Tolle reformula essa ideia de uma maneira experiencial. Ele nos convida a dar um passo para trás e nos tornaremos a testemunha ou o observador da nossa mente. Em vez de ser o pensador, você se torna a consciência por trás do pensador. Quando um pensamento surge, eu sou um fracasso, você não o combate. Você não discute com ele. Você simplesmente o nota. Ah, olha só, um pensamento de fracasso passando pela minha mente. Nesse exato momento em que você observa o pensamento, você cria uma separação. Você não é mais o pensamento, você é a consciência que percebe o pensamento. Você corta a identidade. Você saiu da roda do hamster. Essa prática de observar a mente sem julgamento é o início da verdadeira liberdade. Você começa a perceber que a voz na sua cabeça não é quem você é. É um mecanismo, um padrão condicionado, muitas vezes disfuncional. E ao observar, você está enfraquecendo. A luz da sua consciência começa a dissolver os padrões inconscientes do ego. O drama perde a sua força. O ruído diminui. E nesse espaço que se abre, nesse silêncio entre os pensamentos, você encontra a si mesmo. Não o eu da sua história, mas o eu da sua presença. O estoico pratica isso através da análise racional do seu comportamento. Tolle nos convida a fazer o mesmo através da pura observação consciente. O resultado é o mesmo, a desidentificação com a tagarelice mental, que é a fonte primária de todo o nosso estresse, ansiedade e infelicidade. É a partir desse espaço de silêncio interior que a verdadeira inteligência, a criatividade e a sabedoria podem emergir, guiando suas ações para criar uma vida de propósito e, consequentemente, de abundância. Mas não é apenas o fluxo incessante de pensamentos que nos mantém prisioneiros. Existe algo mais profundo, mais visceral. Uma energia que se acumula em nós ao longo da vida. Tolle deu a isso um nome poderoso, o corpo de dor. Imagine que cada emoção negativa que você já sentiu e que não foi plenamente cumprida, aceitada e liberada, cada raiva, cada tristeza, cada medo, cada vergonha, não desapareceu simplesmente. Ela deixou um consumo de energia. Com o tempo, esses resíduos se fundem e formam um campo de energia de emoção antiga que vive dentro do nosso corpo e da nossa psique. Um eu sombrio e fantasma, feito de pura dor. Esse corpo de dor pode permanecer adormecido por semanas ou meses, mas ele precisa se alimentar para sobreviver, e seu alimento é mais dor. Então, periodicamente, ele se ativa. Pode ser acionado por um evento externo trivial, uma palavra descoberta de alguém, um pequeno contratempo, ou pode emergir do nada. Quando ele assume o controle, você não é mais você. Você é a dor acumulada do seu passado. Você vê o mundo através dos olhos da dor. Você fala a partir da dor. Você reage a partir da dor. É por isso que às vezes temos reações emocionais desproporcionais às situações presentes. Não estamos reagindo ao evento atual, mas ao eco de todas as feridas passadas que aquele evento tocou. O corpo de dor cria situações em sua vida através de reações dramáticas que irão gerar mais dor, seja nos outros ou em si mesmo, para poder se alimentar e continuar existindo. É uma parasita psíquica. Muitos de nós carregamos não apenas nosso corpo de dor pessoal, mas também um corpo de dor coletivo, o da nossa família, da nossa cultura, da nossa nação e até mesmo da humanidade. É uma dor acumulada de séculos de guerras, injustiças e sofrimentos. Isso explica por que ciclos de violência e disfunção se repetem de geração em geração. O corpo de dor é contagioso. Os estoicos não usaram essa terminologia, mas entenderam perfeitamente o mecanismo. Eles falaram sobre as paixões, paté, emoções avassaladoras como raiva, medo e luto excessivo, como erros de julgamento. Para eles, o processo era claro. Primeiro vem a impressão, fantasia, um evento acontece. Depois, damos nosso assentimento, sincatatese, a um julgamento sobre esse evento. Isso é terrível. É esse sentimento que gera a paixão, uma ocorrência emocional descontrolada.
A prática estoica era inserir uma pausa entre a impressão e o consentimento. Analisar a impressão objetivamente, sem adicionar uma história de vitimização ou catástrofe. Tolle nos oferece um caminho semelhante, mas através da consciência corporal. Quando você sente a onda de uma emoção negativa forte surgindo, a raiva, a tristeza, a ansiedade, a instrução dele não é resistir, suprimir ou agir a partir dela. A instrução é: traga sua atenção para dentro. Sinta a energia dessa emoção no seu corpo. Onde ela está? No peito? No estômago? Na garganta? Apenas sinta-a, sem julgá-la como ruim, sem se identificar com ela. Eu estou com raiva. Em vez disso, observe-a como uma testemunha imparcial. Há uma forte energia de raiva no meu corpo agora. Ao fazer isso, você está trazendo a luz da sua consciência para a escuridão do corpo de dor. A consciência e o corpo de dor não podem coexistir por muito tempo. A consciência dissolve uma inconsciência. Ao sentir a emoção diretamente, como pura energia, sem a história mental que a alimenta, você corta sua fonte de energia. Você para de alimentá-lo com seus pensamentos. O corpo de dor não pode sobreviver à sua presença. Ele começa a se dissolver. Cada vez que você fizer isso, você se tornará mais livre. Você transmuta a dor antiga em consciência presente. Este é um dos atos mais profundos de alquimia espiritual. É assim que você quebra os ciclos de sofrimento em sua vida e para de projetar sua dor no mundo. Ao curar seu campo energético interior, você naturalmente começa a atrair experiências, pessoas e oportunidades que ressoam com essa nova frequência de clareza e paz e não com a velha frequência do drama e da dor. Então, como cultivamos essa qualidade de ser que pode observar a mente e dissolver o corpo de dor? A resposta é tão simples que a mente egóica tende a descartá-la como insignificante. A resposta é a presença. E a presença não é um conceito místico, é uma experiência corporal. Tolle nos oferece portais práticos para acessar essa dimensão. O mais direto e sempre disponível é a sua respiração. Sua respiração não acontece no passado ou no futuro, ela só pode acontecer agora. Ao trazer sua atenção consciente para a sensação do ar entrando e saindo do seu corpo, você força sua consciência a se ancorar no momento presente. Você não precisa mudar sua respiração, apenas sinta-a. Sinta o abdômen subir e descer. Sinta o ar fresco entrando pelas narinas e o ar quente saindo. Cada respiração consciente é uma âncora no agora. É uma folga no pensamento compulsivo. Outro portal poderoso é o que chama de corpo interior. Neste momento, sem mover um músculo, você consegue sentir a energia viva dentro de suas mãos. Talvez um leve formigamento, um calor, uma sensação de vibração. Tente. Feche os olhos por um segundo e direcione sua atenção para suas mãos. Depois, para os seus pés, para os seus braços, suas pernas. Gradualmente, tente sentir seu corpo inteiro como um único campo de energia vibrante. Isso não é imaginação, é a sensação direta da vida que anima seu corpo. Ao fazer isso, você retira a atenção da sua mente e a coloca no seu corpo. Você habita seu corpo. E quando você habita plenamente seu corpo, você está plenamente no agora. Essa prática é extremamente curativa e energizante. Ela o reconecta com a inteligência do corpo e o enraiza na realidade do ser. A consciência é como um músculo. Quanto mais você a usa, mais forte ela fica. No início, você só conseguirá ficar presente por alguns segundos antes que a mente o puxe de volta. Não se frustre, isso é normal. O objetivo não é parar de pensar, o que é impossível, mas sim não ser mais controlado pelo pensamento. O objetivo é criar vazios no fluxo mental. Cada vez que você se lembra de observar seus pensamentos, de sentir sua respiração, de habitar seu corpo interior, você está fortalecendo o músculo da presença. Com a prática, esses vazios de silêncio se tornam mais longos e mais frequentes. E é nesse silêncio que a verdadeira paz é encontrada. Os estoicos chamariam isso de prosoché.
A prática de uma atenção contínua e vigilante sobre a nossa mente governante. Marco Aurélio, o imperador filósofo, escreveu em suas meditações lembretes constantes para si mesmo, para retornar ao seu santuário interior, para examinar seus julgamentos, para se concentrar na tarefa em mãos com precisão e sem distração. Tanto Tolle quanto os estoicos nos ensinam que a consciência não é um estado passivo, é uma prática ativa. É uma decisão deliberada, momento a momento, de estar aqui. E a beleza disso é que você não precisa ir a um retiro ou meditar por horas. Você pode praticar a presença enquanto lava a louça, sentindo a água morna em suas mãos. Enquanto caminha, sentindo o contato dos seus pés com o chão. Enquanto conversa com alguém, ouvindo não apenas com os ouvidos, mas com todo o seu ser. Cada momento da sua vida se torna uma oportunidade para despertar. E uma vida vívida com presença é uma vida de poder, porque você não está mais reagindo deliberadamente, você está respondendo conscientemente, a partir de um lugar claro e de força interior. E é nessa presença que encontramos a chave final, uma atitude que integra todos esses ensinamentos e desbloqueia um fluxo de poder e graça em nossas vidas, a aceitação e a rendição. Para a mente egóica, essas palavras soam como derrota, passividade, fraqueza. Mas na sabedoria de Tolle e dos estoicos, elas significam o exato oposto. São uma forma mais elevada de inteligência e poder. Rendição, no contexto de Tolle, não significa desistir ou tolerar uma situação abusiva ou disfuncional. Significa render-se ao momento presente. É a interiorização acessível e incondicional do que é. É parar de discutir com a realidade. Quantas vezes nos pegamos em um diálogo mental de resistência? Isso não deveria estar acontecendo. Por que isso sempre acontece comigo? Eu não quero que as coisas sejam assim. Essa resistência, essa não aceitação do agora, cria uma fricção interna imensa. É como tentar nadar contra uma correnteza forte. É exaustivo e inútil. Cria uma negatividade que contamina tudo o que faz. A rendição é o ato sábio de dizer sim a este momento, mesmo que ele seja perturbador ou doloroso. Dizer sim não significa que você goste dele. Significa que você permite que ele seja. Você para de rotulá-lo mentalmente como bom ou ruim e simplesmente o acolhe. Quando você faz isso, algo milagroso acontece. A energia que você desperdiçou na resistência é liberada. Uma paz profunda surge, uma paz que não depende das condições externas. E a partir desse estado de acessibilidade interior, sua ação no mundo se torna muito mais inteligente e eficaz. Se você está preso no trânsito, você pode lutar e se estressar, resistência, ou pode aceitar, eu não estou no trânsito agora. A partir dessas facilidades, você pode realizar uma ação inteligente, ouvir um podcast, fazer uma conexão importante com segurança ou simplesmente aproveitar o momento para praticar a presença. Aqui, a conexão com o estoicismo é profunda e ressonante. A mais alta virtude estoica poderia ser resumida em duas palavras latinas: amor fati, o amor ao destino. Não um amor passivo, mas um abraço vigoroso de tudo o que a vida lhe traz, tanto o agradável quanto o incômodo. Marco Aurélio disse: o impedimento à ação avança a ação. O que está no caminho se torna o caminho. Para o estoico, cada obstáculo não é algo a ser lamentado, mas uma oportunidade para praticar a virtude, a paciência, a coragem, a criatividade, a sabedoria. Eles não desejavam que a realidade fosse diferente, eles trabalharam com a realidade como ela se apresentou. Quando você combina a presença de Tolle com o amor fati estoico, você se torna imparável. Você para de ser uma vítima das denúncias e se torna um alquimista da realidade. Uma doença se torna uma oportunidade para aprofundar a consciência corporal e a compaixão. A perda de um emprego se torna oportunidade para descobrir sua verdadeira vocação. Um relacionamento que termina se torna uma lição profunda sobre amor e desespero. Você para de perguntar por que isso está acontecendo comigo e começa a perguntar: o que isso está me ensinando? Como posso usar isso para crescer?
É nesse estado de limitações e fluxo que a verdadeira prosperidade se manifesta. A abundância não é algo que você persegue, é algo que você permite. Quando você está em um estado de resistência, medo e carência, você emite uma energia que repele o que você deseja. Quando você está em um estado de presença e paz interior, você se alinha com o fluxo criativo do universo. As oportunidades certas aparecem, as pessoas certas entram em sua vida. As soluções para os seus problemas não surgem da sua mente ansiosa, mas da maior inteligência da consciência. Você para de lutar pela sua fatia do bolo e percebe que você é a própria confeitaria. A jornada de Eckhart Tolle, do desespero econômico à iluminação silenciosa e a sabedoria firme dos estoicos, de Marco Aurélio no seu trono a Epiteto na sua escravidão, nos apontam para a mesma verdade libertadora. Você não é sua mente, você não é a sua dor, você não é a sua história. Você é a consciência silenciosa que percebe tudo isso. Você é o céu, não as nuvens passageiras. O despertar espiritual não é um evento grandioso no futuro. É a decisão, neste exato momento, de retirar sua atenção do passado e do futuro e ancorá-la na simplicidade sagrada do agora. É sentir sua respiração. É observar um pensamento sem se tornar ele. É aceitar este momento como se você o tivesse escolhido. Este é o seu poder. Este é o seu ponto de liberdade. E a partir daqui, a partir deste lugar de presença silenciosa, você não apenas atrai uma vida de abundância e prosperidade, você se torna a própria fonte dela. Uma jornada não requer uma viagem, requer apenas uma mudança de atenção. Comece agora. Obrigado por ficar até o final. Nos dê uma força deixando o seu like e se inscrevendo no canal. Ative o sino de notificações. Comente se gosta desse tipo de conteúdo e compartilhe. Até o próximo!